Pessoal, eu sou o Cris, professor de português e redação, e o meu convite para que nos próximos 5 minutinhos nós conheçamos um pouquinho melhor sobre o que é a redação do Enem. Bora lá? Será que eu sirvo para isso? Bem, pessoal, para começar a pensar um pouquinho sobre o que é a redação do Enem, nós vamos precisar relembrar alguns elementos que nós vimos no vídeo anterior. Por exemplo, nós precisamos pensar, antes de mais nada, que quando nós estamos lá tensos, preocupados, escrevendo a redação no momento da prova do Enem, nós estamos vivenciando, mesmo que forçadamente, uma situação comunicativa. Essa situação comunicativa se forma a partir de alguns elementos muito básicos. Por exemplo, os interlocutores. Quem são os interlocutores desse texto? Nós, candidatos, estudantes de ensino médio geralmente, escrevendo para uma banca de avaliadores. Esses avaliadores são sempre professores de português. E é importante pensar, pelo menos 2 professores vão avaliar, ler criticamente e analiticamente a tua redação. E como essa é uma situação comunicativa, não podemos esquecer basicamente que ela acontece dentro de um contexto da educação, em que avaliadores vão verificar se nós temos ou não habilidades específicas do uso da língua e posicionamento diante do mundo. Nós estamos tratando, obviamente, de uma situação em que nós vamos empregar a linguagem com um estilo próprio para aquele gênero e, evidentemente, para poder expressar as nossas opiniões por meio do texto, nós vamos escolher, nós vamos optar por determinada composição, por determinada estruturação para a nossa escrita. Aí, então, nós temos basicamente 3 elementos que me dizem: a redação para o Enem é um gênero textual. Porque nós vamos ter um assunto específico que vai ser dado para nós vamos ter uma estrutura que vai ser escolhida, e já já nós vamos descobrir qual é uma estrutura adequada para esse texto, e um estilo da linguagem bastante próprio também para essa situação. Por falar em estilo da linguagem, existem muitos mitos a respeito de como usar a língua, de que forma de manuseio da escrita é mais adequado, e realmente, como é uma situação comunicativa bastante formal, nós vamos sim empregar a língua de uma maneira também formal. Então, esse uso, ele é lapidado. A gente vai escolher a melhor maneira possível dentro dos padrões gramaticais, porque a gente não foge disso, considerando que é uma situação absolutamente formal e avaliativa também. Aí acontecem algumas discussões também sempre por aí a respeito de como elaborar essa linguagem. Eu não posso usar, por exemplo, a primeira pessoa? Eu devo sempre usar a impessoalidade? Depende da situação. É mais bem-vinda na redação do Enem uma linguagem em terceira pessoa. Isso é fato. Os avaliadores preferem. Mas é também importante considerar que, em alguns momentos, eu posso me colocar no texto. Quando, por exemplo, nós vamos discutir uma proposta de intervenção. É muito bacana que o candidato, enquanto membro de uma comunidade, também se coloque como parte da solução daquele problema. Nós já vamos discutir isso também. O que nós temos até agora, então, é que a redação para o Enem é um gênero textual bastante pontual, bastante específico. Acontece numa situação comunicativa bastante própria e, por isso, nós encontramos aí o emprego de determinado estilo de linguagem, nós encontramos aí uma estrutura de composição e uma abordagem temática, um conteúdo que nos é dado basicamente pronto. Nós não escolhemos sobre o que nós vamos escrever. E a proposta que vem lá na cartilha do participante do Enem, inclusive, a respeito da redação, é que seja escrito um texto em prosa. Ué, o que é um texto em prosa?
O texto em prosa é o texto de parágrafos, é o texto de linha cheia. É diferente da poesia, por exemplo, que nós escrevemos com versos. Então, basicamente, texto em prosa é isso. Texto de parágrafos com linha cheia. Também é exigido do participante um texto dissertativo argumentativo. Sobre isso, é muito importante nós pensarmos no seguinte: na própria cartilha do Enem também já vem descrito que existe determinada lógica para o desenvolvimento do texto. E essa lógica é empregada, inclusive, na hora de nós optarmos por uma estrutura de composição, uma estrutura formal de como organizar o texto. Lá na cartilha vai aparecer o seguinte: a partir de determinado tema, nós apresentamos uma tese baseada em argumentos que nos levam a uma proposta de intervenção social. Está escrito claramente no manual. É isso que se espera. Então, eu posso variar essa estrutura, eu posso modificar, eu sou livre para escrever o texto da maneira que eu gostaria? Sim, mas está dito na cartilha. Nós partimos de um tema, temos uma tese, apresentamos argumentos e chegamos a uma proposta de intervenção. Isso tudo a partir de uma temática que é de natureza social, científica, cultural, política. Aí depende de cada ano aquilo que a banca, aquilo que o INEP vai escolher. E, além disso, é importante salientar o seguinte: a gente muitas vezes não tem clareza do que é o texto dissertativo argumentativo. E por isso nós temos que parar um minuto e pensar, nós temos que ter essa clareza. O texto dissertativo argumentativo é aquele que apresenta o meu ponto de vista a respeito de uma temática. Eu preciso ter uma opinião, um ponto de vista que vai ser defendido, isso é chamado de tese. E essa defesa, essa tentativa de convencimento do avaliador de que é um ponto de vista bacana, legal, acontece por meio de argumentos. Como que acontece a argumentação? A argumentação vem por meio de provas, exemplificações, citações de autoridade, comparações, contrastes entre realidades, contextualizações históricas, alusões literárias, enfim, existe uma gama, existe uma enormidade de técnicas, e aqui fica uma promessa que nós vamos discutir num próximo vídeo, todas essas possibilidades de técnicas argumentativas, que vão nos levar ao convencimento da tese, que é aquele principal ponto, que é o meu ponto de vista a respeito do tema que foi sugerido. Então, lembrando, a partir daquele próprio esquema que é dado na cartilha: tema, tese, argumentos e proposta. Se nós nos basearmos nisso que já é nos apresentado de uma maneira implícita, talvez nem tão implícita, né, meio que direta já, nós temos o quê? Um parágrafo em que nós apresentamos o tema que vai ser discutido, né? E já apresentamos o nosso ponto de vista. Isso a gente chama de introdução. É importante, por isso, que nós conheçamos alguma forma interessante de apresentar a temática. Eu não posso abrir meu texto já dizendo o que eu penso sobre o tema. Não, eu preciso contextualizar e dizer que aquele tema merece espaço de discussão. Essa é a apresentação da temática. E engato com isso ainda no mesmo parágrafo o meu ponto de vista, a minha tese. Logo na sequência eu vou ter a argumentação, que precisa ser coerente, coesa, né? Precisa ter ligações, ela precisa estar de acordo com a realidade, e aqui eu vou usar várias estratégias, aquelas que forem mais bem-vindas para o meu próprio texto. Ok? Bom, se eu tenho um ponto de vista, eu justifico o meu ponto de vista com argumentos, com provas, com citações, com discussões, críticas, reflexões. Faço isso tudo, sou levado a alguma conclusão. Se é um problema que eu estou discutindo no texto, a minha conclusão, obrigatoriamente no Enem, é levantar a possibilidade de uma solução. Aquilo que a gente chama de proposta de intervenção, que também tem alguns passos bastante específicos e nós ainda veremos nos nossos próximos vídeos. Aí são elementos bastante pontuais que não podem faltar. Então essa é a lógica de organização do texto.
Eu parto de um primeiro parágrafo apresentando o tema e o meu ponto de vista, passo posteriormente para 2 parágrafos, geralmente de argumentação, para convencimento do ponto de vista apresentado lá na introdução, e chego a uma ideia final em que eu retomo tudo o que foi dito e ainda apresento uma maneira de melhorar aquela realidade. E dentro disso tudo, a maneira como eu me coloco no texto, a maneira como eu olho criticamente, astutamente para a realidade, tudo isso acaba sendo avaliado também. E como nós estamos falando de uma situação concreta de uso da língua, também isso salta aos olhos do avaliador. Por isso que nós temos 5 elementos, 5 competências que são avaliadas quando o corretor faz a leitura dele. Primeira delas é o domínio do uso formal da língua. A segunda é ter entendido de uma forma apropriada a delimitação temática e apresentar uma discussão desse tema dentro daquilo que é uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo. A terceira competência tem a ver com quais argumentos e técnicas eu selecionei para defender o meu ponto de vista. Uma quarta competência que é levada em consideração na hora da avaliação tem a ver com nós demonstrarmos ou não se nós conhecemos elementos da própria língua que me permitem argumentar. E por fim, uma última competência, a quinta, tem a ver com a concretude, com a forma como eu apresento a minha proposta de intervenção. Vejam, nós temos muitos elementos a serem trabalhados. O texto dissertativo, argumentativo, a redação do Enem, ela não surge por um passe de mágica. Ela é resultado de muito trabalho, muito planejamento e a demonstração de grandes habilidades de olhar crítico para a realidade. Por isso, já vou deixar aqui o meu convite para os nossos próximos vídeos, vocês me acompanharem para nós discutirmos todas essas ideias que aqui nós jogamos rapidamente para entender o que é o texto do Enem. Então, retomada. Gênero específico, uma situação específica de comunicação, em que nós vamos adotar determinada estrutura composicional, determinado estilo de linguagem, abordando uma temática, um conteúdo que nos é dado. A partir disso, nós vamos escrever um texto em prosa, demonstrando habilidades de conexão, coesão, coerência, aprofundando a discussão por meio de argumentos, até chegarmos numa proposta de melhoria da realidade, de intervenção social. Gente, convite para os próximos vídeos, nós vamos discutir especificamente cada um desses elementos para deixar o nosso texto aí muito bacana e com uma possibilidade bem concreta de uma nota legal, lá, bastante adjetivo aí, lá no Enem que vai acontecer, certo? Então, um abraço carinhoso, tchau!